Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou o Thiago, então vamos dar início hoje à segunda aula de fotografia pelos Guardiões da Água. A oficina ela está ocorrendo online, então devido à quarentena que estamos passando devido ao coronavírus. E a segunda aula de hoje, a segunda de fotografia, ela tem então uma continuidade que nós começamos na aula passada falando sobre foco e também falamos um pouco a questão do foco em si, a palavra em si, o que ela sugere, o que ela nos transmite, o que ela nos passa, para não dizer apenas o foco que a lente que ela faz para gente. É o foco para além disso, um foco da vida em si. Né? Então eu fiz uma fala um pouco mais ampla sobre o sentido da palavra do foco, mas hoje nós vamos diretamente então fazer as técnicas do foco na fotografia e espero que vocês gostem, porque hoje nós vamos fazer técnicas e vamos fazer exercícios. Vou deixar exercícios para vocês também, então espero que vocês gostem então dos exercícios que eu vou passar para vocês agora, para nós aprender um pouquinho mais sobre não o foco em si, mas agora vamos falar sobre composição, que aí o foco entra também. Nós vamos começar falando então de composição, que é um dos três pilares da fotografia, que é a iluminação, composição e direção. Então nós vamos fazer esse curso online baseado nesses três pilares da fotografia, que é a iluminação, que nós vamos estudar também, vai ter aulas de iluminação, a composição, que é o que começa agora, e a aula de direção de fotografia. Então nós vamos fazer os três pilares da fotografia nesse curso online, nesse curso onde nós vamos ter uh, essas modalidades da fotografia. Eu estou acessando aqui também pela página dos Guardiões, onde vocês também podem acessar. Eu acho que é importante nós estarmos atentos também nas redes sociais, ficarmos online, ficarmos ali atentos, porque pode acontecer alguma coisa, pode cair o vídeo e tudo mais, e eu gostaria muito de ter um retorno de vocês. Eu vou ficar acompanhando também as mensagens na página dos Guardiões da Água. Então ali na página eu fico acompanhando vocês, eu fico vendo o que está acontecendo, para a gente poder ir acompanhando, vendo as perguntas, o que tiver no momento. Deixa eu ver aqui, nós estamos com o pessoal entrando agora, tá tranquilo. Bom, aula de foco, não temos nenhum comentário, legal, então tá isso. A aula então da fotografia de hoje, né, vamos fazer sobre essa questão. Os três pilares da fotografia, então como eu estava falando antes, é a iluminação, a composição e a direção. Hoje nós vamos começar então, a partir da aula passada que foi do foco, uma palavra mais ampliada, da questão do foco da vida, foco, um monte de coisa que eu estava comentando para você sobre a questão do foco. Mas hoje é a questão técnica mesmo. A parte da composição, então. Nós vamos então começar a estudar composição. Antes mesmo de começar a composição, eu quero fazer só um release, uma lembrança do que aconteceu na aula passada, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre foco, para a gente poder hoje começar então a falar sobre composição, que o foco está dentro da composição. Deixa eu pegar aqui. Okay. Bom, então na aula passada nós falamos sobre foco e hoje vamos usar só um release para poder dar seguimento na parte da composição, que é um pouco mais extensa, que vai levar talvez umas 2, 3 aulas para a gente poder terminar um dos pilares sobre composição, que é um dos 3 pilares, né, da fotografia. O foco, então, nós estamos falando aqui
sobre foco. Deixa eu pegar aqui o artigo que eu estava lendo. Então, no dicionário comum, nós vamos ter a palavra foco dita como constituição de um todo, modo pelo qual os elementos constituintes do todo se dispõem e integram a organização. Coisa composta. Operação entre em duas funções em que a segunda é aplicada sobre o valor da primeira. Conjunto de diversos elementos estruturados numa obra de arte. E assim por diante. Então, o foco, ele vai para além, né, dessa questão que nós estamos falando. Não só o foco que já tem na câmera, que é esse, né? Então, para além disso, o foco ultrapassa essa barreira física, né? E vai para a questão mais do pensamento, do filosófico, então vai para além disso, né? Então, o foco que tem no celular, o foco que tem nas câmeras, nas lentes, ele é um objeto físico e que tem um destino, né? Focar, deixar nítido o objeto. Como diz aqui, né, no próprio dicionário em que eu estou lendo para vocês. Sobre foco. Então tá certo, é isso, qualquer ponto, é isso, ponto no qual converge alguma coisa, é isso, tem várias questões do foco. Deixa eu ver aqui. Já estamos aí com ex-alunos também presentes na aula e alunos atuais agora, então eles estão acompanhando. Se foram ex-alunos do Guardiões no ano passado, são atuais também agora via online, né? Vou dar aqui um bom dia para a Diná, que está assistindo, a Aline Alves está assistindo, ó, o Mano Vini, meus colegas, o Matheus, o Rogério Tosca. Então aí, abraço, bom dia também para vocês. Então essa aula vai ficar aqui gravada, né? Fica aqui para nós para depois assistirmos com calma também. Para aqueles que não puderam assistir agora às 10 horas, que muitos talvez não acordem agora na quarentena, fiquem um pouquinho esticando o sono da manhã. Bom, dando sequência aqui então no dicionário e tudo mais que eu estava falando, comentando, no foco, dentro do foco, nós temos uma questão que é direcionada à questão da composição dentro do foco, que é um dos pilares. Como é que se faz? Caiu agora a internet. Bom, voltando. Bom, eu estava comentando então sobre a questão do foco. Como é que se faz foco sem ser o equipamento profissional que nós temos, que eu tenho? Como é que se faz o foco em equipamentos que nós temos em casa? Que é o equipamento, o celular que nós usamos, máquinas compactas são essas aqui. Quem tem em casa também, máquinas compactas, celulares e tudo mais. Dá para fazer foco de outras formas também, mas com outros equipamentos também, que eu tenho até aqui, webcams e tal. Webcams também funciona, dá para você fazer o foco na webcam. Bom, deve estar percebendo que esse celular que eu estou usando para fazer a live, ele também tem funções de foco. Se eu botar a mão aqui, ele vai desfocar talvez o fundo, não sei como é que... Deixa eu ver se eu ajustar aqui, olha, ele foca e desfoca, então a gente pode observar as questões. Bom, do foco, vamos lá, parte técnica. Primeira questão do foco, isso não se perde agora, então vão anotando aí, que é a parte que depois eu talvez repasse ali no link essa aula de hoje. Talvez não, eu vou passar assim, eu vou copiar e colar lá depois, pra gente ter os links da aula de hoje. Bom, primeira questão do foco, contraste.
O que é contraste, meus amigos? O que é o contraste? Contraste na fotografia é algo que você vai ter ou muito claro ou muito escuro juntos. Então isso acontece na fotografia muito fácil. Isso é o que dá o contorno para as imagens, é o que dá linha para as imagens. Isso é o que dá o desenho, a forma, o conteúdo que tem na imagem. Eu tenho aqui, por exemplo, uma folha branca. Se eu desenhar qualquer coisa, eu vou fazer um ponto. Um ponto preto numa folha branca. O preto no branco, ou azul nesse caso, esse ponto aqui é um contraste com o branco. Então isso é o contraste. Vocês vão ver isso em muitas coisas, em muitos lugares. Eu, por exemplo, aqui estou em contraste com o fundo, que é branco. O fundo branco, aquele quadro preto lá atrás está em contraste com a parede branca. Esse armário aqui também está em contraste. Minha roupa. Então nós vamos ter essa primeira questão. Contraste. Contraste é isso, é o que define as linhas, é o que define o contorno, é o que define o que a imagem vai aparecer, é o que define realmente a imagem surgir na fotografia. Contraste. Não esqueçam dessa palavrinha. Bom, uma coisa então importante de deixar bem claro para vocês, deixar nítido, já que estamos falando de foco, deixar nítido, contraste, que sem contraste não existe foco. Por exemplo, se você estiver fotografando o céu e o céu está todo azul, o céu está numa cor sólida, numa cor única, e aí você vai fotografar o céu. É uma cor única, não tem nada, nem um pontinho no céu, nem um passarinho, nada, que vai dar esse contraste, que vai dar esse movimento. Então, sem contraste, sem foco, sem contraste não tem foco. Então, sem o contraste não tem foco, não tem como você focar as coisas. Como é que você vai focar uma coisa que não existe? E vai ficar realmente nítido, vai ficar ali uma cor única, mas isso numa fotografia não quer dizer muito assim. Vai mostrar pra você alguma coisa meio borrada talvez, mas vai ficar uma cor única, e é uma cor única que vai aparecer, não vai ter o foco talvez. O foco se dá com contraste. Outra coisa também, para quem tem celulares que possam mexer e manusear, celulares com mais recursos técnicos na fotografia, por exemplo, esse meu aqui ele tem os recursos aqui na fotografia, onde eu posso então mexer nas configurações dele, nas configurações, onde vocês podem escolher questões, e aqui eu posso escolher então o foco. Tem celulares que podem fazer isso. O meu celular pode, mas tem alguns celulares que não podem fazer essa configuração. Caso o seu celular possa mexer no foco, nós vamos poder então fazer uma coisa, que é mexer no foco da câmera. Mas uma coisa que eu digo para todo mundo, e digo para todos os alunos, todo mundo que estiver acompanhando agora essa live, é: não deixe o foco no manual. Não utilize o foco manual no dia a dia, quando você está fazendo umas fotos mais rápidas, digitadas, ou em eventos, em qualquer espaço. Deixa sempre no automático. Foco, fotografia manual, o foco manual da fotografia, você vai usar em casos muito específicos, né? No caso, por exemplo, se eu estou fotografando uma pessoa que está atrás de um objeto. Vamos pegar esse objeto aqui, que é o meu estojinho de óculos. Vou botar o objeto aqui e aí eu quero focar o que tem na frente e não o que tem atrás. Aí eu vou pegar o foco manual da câmera e vou ajustar para que fique nítido só a frente. Então aqui no celular, talvez, eu acho que tem essa função. Deixa eu ver aqui se dá.
O celular até tenta fazer o foco entre contraste e o outro, né? Entre um objeto e outro, mas ele não conseguiu fazer ali. Mas acho que você conseguiria entender, né? Que o foco no manual ele vai ser algumas situações específicas. Por exemplo, você quer fazer o foco só nesse objeto aqui, então você vai usar o foco manual da câmera para fazer isso. Nas câmeras reflexas, câmeras profissionais, elas têm essa opção já. Então, na lente dela mesmo vai ter essa opção onde nós vamos estar fazendo o foco manual. Então, vamos fazer essa direção, vai fazer isso mais tranquilo. Então, é mais prático também. Mas no celular também tem essa opção. Alguns celulares, né, não são todos. E os que tiver, então, utilizem automático. Outra função também para câmeras que tem essa opção. Aí é mais específico mesmo para câmeras reflex, câmeras que tem o aparato mais profissional. Então é uma questão de seleção de pontos do foco automático. Então você pode ajustar o ponto de foco automático. Eu vou mostrar para vocês aqui na câmera que eu tenho. Então vocês vão poder ver aqui. Vou mostrar para vocês, eu acho que vai dar para ver aqui. Deixa eu ver. Aí, focou. Bacana. Aqui na seleção de focos tem a opção do ponto de foco. Ponto de foco é o que eu vou fazer agora. Cliquei ali e vou escolher então um ponto de foco. Qual o ponto de foco que eu quero? Esquerda, direita, baixo, lateral? Onde vai ser esse ponto de foco? E eu recomendo então ponto central. O ponto central ele é mais amplo, ele mantém então um local central focado. É muito mais garantido você botar no central do que deixar nas pontas ou deixar então nessa opção de seleção automática. Não deixe na seleção automática desse jeito não. Você vai deixar vai selecionar o foco. Deixe na seleção só central. Para quem tem a câmera então reflex ou que tem essa opção de ponto de foco. Deixe na seleção bem no centro, não deixe no geral, porque quando a câmera for fazer o foco, ela vai selecionar algum ponto aleatório no ambiente e talvez vai dar o foco numa coisa que você não quer. Por exemplo, vai estar focando lá no canto lá e você queria que a pessoa da frente tivesse focado. Então acontece isso muito em aniversários e casamentos, onde as pessoas ficam na tua frente, paradas para fazer a foto, você vai lá fotografar e aí fotografa a pessoa que está aí na frente. Só que daí as do lado ficam desfocadas, ou às vezes, que é o pior que acontece, focou todo o fundo e não a frente, ou focou só os lados e não o centro. É uma confusão. Então mantenha o foco, o ponto de foco central. Beleza? Próximo ponto então aqui é uma coisa bem básica, bem simples, que nós temos que ter então em mãos, temos que saber, conhecer sim. É conhecer o próprio equipamento, conhecer o equipamento que nós temos. Vai na internet, procura, pesquisa, descobre o que você tem. Se você tem só um celular, gente, procure também as informações dele. Você pode descobrir tantas coisas diferentes no celular que você não saberia mexer. Então, é tornar-se quase que um hacker do celular, um nerd do próprio celular, né? Eu acho que é bacana, sim, você aprender a mexer no celular, porque é uma coisa muito interessante. Uma das coisas que eu aprendi a usar, não faz muito tempo, mas é interessante vocês também terem essa noção, essa opção, que dentro do celular você pode mudar a formatação de cores dele para Super RGB, RGB. Isso é nas configurações básicas que vem de fábrica do celular. Então, eu acho interessante, acho bacana que vocês possam então conhecer essas funções e conhecer bem como é que é a câmera do seu celular, como é que funciona a câmera, se tem regras disso, regras daquilo, se tem linhas, se tem contraste, se tem como fazer o foco manual, se não tem, ISO, um monte de opções. Eu recomendo e acho muito importante também que vocês conheçam o próprio equipamento.
Às vezes o próprio equipamento de vocês pode salvar para muitas coisas, então eu recomendo mesmo o uso do equipamento, do próprio equipamento. Um equipamento básico também, às vezes. Celular, câmera compacta, esse material todo que a gente tem. Deixa eu pegar aqui para a gente poder sempre ter em mãos o exemplo da câmera compacta. Bom, seguindo aqui então a aula de foco, agora nós estamos entrando na parte de contraste. A última parte do foco, que eu vou falar para vocês ainda, dando mais um release, é fotografias noturnas. Fotografias noturnas temos um problema não, mas um porém que diferencia das outras fotografias. Se você for fotografar durante o dia, você tem contraste porque o sol está dando em cima das imagens e o sol faz com que crie contraste das coisas. O branco e o preto aparecem com nitidez. À noite é quase que tudo escuro, então não tem muito contraste. As luzes são fracas, as cores são mais escuras, são mais densas. Então a câmera acaba que não dando contraste para as coisas, acaba não dando uma luz que dê esse contraste. E com isso, o foco acaba não acontecendo com muita nitidez, muita facilidade. Para isso, para a luz noturna, para ter um contraste, para ter um foco com mais intensidade, eu recomendo que vocês também possam iluminar o ambiente que vocês queiram fotografar à noite. Então, se tiver uma lanterna, bacana. Se não tiver, peça para alguém. Celulares hoje em dia têm lanternas, então você pode iluminar o ambiente com lanternas próprias. Então você pode iluminar o ambiente, dando contraste para isso, para que a fotografia possa então aparecer, ter foco, né? E nas câmeras reflex, para quem tem câmera reflex, tem um segredinho também. Nós temos aqui um segredinho da câmera, que não é só um segredinho, mas é uma parte técnica da fotografia, da câmera, que é a parte que é a luz auxiliar de foco. Essa luz auxiliar de foco, ela gera contrastes no ambiente. Aqui na câmera que eu estou usando, o flash dela já vem com isso, e o flash ela vai fazer então, no modo TTL, ela vai mostrar então pra gente que tem, eu vou esconder aqui o cenário, deixando escuro, e vamos ver como vai aparecer uma luz. Essa luz que aparece, essa luz que sai do flash, essa luz do flash, é uma luz de contraste. É a luz que vai dar, então, a luz auxiliar, ela vai iluminar o ambiente, pelo menos um pouquinho, né? Para poder dar contraste. Então ela vai disparar e vai fazer o contraste. O flash vai disparar e vai dar o contraste. Então essa luz auxiliar, vai estar tudo escuro, antes mesmo de fazer a foto, ela ilumina um pouco o ambiente e dispara a foto. Também tem, na própria câmera, as reflex, tem um cantinho bem pequenininho aqui, vocês podem ver, essa luz também, essa lâmpada, ela é uma luz auxiliar de foco, que é para poder iluminar o ambiente antes de disparar a foto. E assim dando contraste para a fotografia. Beleza? Então essa foi a aula da semana passada. Passei um pouquinho do tempo aqui, do que eu estava esperando. Mas vamos lá então. A próxima aula agora é o primeiro pilar da fotografia, que é composição. A composição, então, nós temos 8 tópicos. Esses 8 tópicos nós vamos aprender um a um. Na aula de hoje nós vamos aprender alguns deles, nós vamos conversar rapidamente sobre todos. Eu vou falar para vocês os 8 tópicos que tem na composição. E desses 8 tópicos, depois eu vou começar então a abrir o leque de um a um para a gente poder compreender mesmo a composição, para a gente poder ter realmente um embasamento mais forte e poder fazer as fotografias com mais sutileza e muito mais qualidade. Regra número 1, regra não, né? Regras são meio ruins assim, né? Não gosto de regras. Mas as regras da fotografia, então,
da composição, a primeira da composição que existe há muito tempo, na verdade, regra dos terços. O que é isso, gente? Regra dos terços. Vamos lá, então. Regra dos terços é simples, porém, além de simples, ela demanda também um pouco mais de cuidado e atenção. É uma regra que já vem até nos próprios celulares da gente, tem essa regra. Como é que é essa regra? Eu vou pegar aqui meu celular, vamos ver se aparece, porque normalmente não aparece. Aqui. Eu acho que dá para enxergar aqui. Tá vermelho com o meu dedo. Deixa eu ver aqui. Ali, apareceu. Regra dos terços é essa regrinha aqui, simples, que já vem então de fábrica no seu celular. Você pode ativar isso nas configurações. Lá você vai encontrar a palavra grid, o grid ou a grade, onde você vai então acionar essa grade. Lá nas configurações da câmera, que eu já mostrei para vocês aonde acionar. E lá nas configurações você vai então encontrar essa opção, a opção do grid, que é a grade, que é essa grade. A grade então é a regra dos terços, basicamente ela, tem outras regras também, mas ela é a dos terços. Por que terços? Porque nós estamos dividindo a tela em 3 partes iguais, que dá no total 9 retângulos iguais. Isso é a regra dos terços. Essas partes iguais, então, da fotografia, dos retângulos, nós vamos começar a fazer um olhar diferenciado para as coisas. Eu vou agora fazer no meu próprio cenário, para vocês poderem entender como é que funciona essa regra dos terços, para a gente poder enxergar ela funcionando. Como é que funciona a regra dos terços aqui onde eu estou? Eu estou me vendo aqui no computador, estou me vendo aqui no celular, eu estou vendo que vocês estão me vendo de 2 formatos diferentes. Quem está vendo através do celular está enxergando um pouco mais wide, e quem está me vendo pelo computador, pelo notebook, está me vendo um pouco mais, acho que mais curtas as direções aqui. Eu acho que tem 1:9, é uma direção, tem as laterais, tem as taxas ali, é o que tem ali na questão. Bom, a regra dos terços, então, que está mostrando para vocês, falando para vocês, são essas linhas, essas grades, essa grade. Elas são linhas que são tanto as horizontais quanto as verticais. São 4 linhas que formam a grade. Essa regra dos terços, eu vou deixar para vocês então depois um vídeo que fala das regras dos terços. E é bacana então assistir depois esse vídeo, que não fui eu que fiz, mas está lá na internet, então eu deixo o link para vocês depois assistirem. O link vai ficar aqui embaixo, para nós termos acesso a essa informação e ver melhor como é que funciona a regra dos terços. Regra dos terços, a gente vai falar sempre, eu sempre vou lembrar para vocês, utilizem a regra dos terços, pensem na regra dos terços, olhem as coisas ao seu redor com regras, com essas linhas, com essas grades. Não precisa botar regra na tua vida desse jeito, não. É só na fotografia, é só nesse momento então que você vai usar as linhas. Bom, a linha dos terços, então, você vai ter duas horizontais, que eu estava comentando, e aqui no meu cenário, então eu já deixei para vocês enxergarem. Os meus olhos, eles estão numa altura de uma linha. Se vocês forem reparar aí, vocês vão ver que tem uma linha. Deixa eu ver se eu acho uma régua, não tenho uma régua, mas tem aqui, para vocês verem. Meus olhos estão numa linha, e olha a linha aqui atrás, ela dá sequência a esse armário aqui, essa prateleirinha aqui. Então ela é uma linha horizontal de cima, a linha horizontal de cima. Eu estou já numa linha horizontal de cima,
e isso deixa eu mais enquadrado, como diz, mais esteticamente dentro da linha eu fico mais enquadrado. Outra linha vertical agora, que vamos ver, tem a divisão então, aqui e outra aqui, ó. Se vocês olharem bem no cantinho aqui do meu rosto, lá no armário, no cantinho, tem a segunda linha. Então nós temos uma linha aqui e uma linha aqui. Então eu estou enquadrado dentro de um ambiente proporcional à regra dos terços. Então eu estou, digamos que dentro da regra dos terços. Eu posso ficar ainda mais dentro da regra dos terços. Eu posso vir aqui, ó. E com isso, ficando nessa posição onde eu estou agora, os meus olhos, o meu rosto, ele fica ainda muito mais visível dentro da fotografia. Então o restante que está ali atrás, ele fica um pouco sem muito destaque na fotografia. Agora quem está no destaque da fotografia sou eu, que estou dentro da regra dos terços. Eu estou na regra dos terços. Então se você fizer isso com objetos que você queira dar destaque, faça com que eles estejam dentro da regra dos terços. Eu estou agora dentro da regra dos terços. Não tenha medo, não tenha vergonha de fazer isso, porque é uma regra simples, uma regra básica, mas eu carrego essa regra sempre. Eu sempre faço essa regra em quase tudo mesmo. Não é a única. Eu vou ensinar para vocês então, dentro desses 8 tópicos da composição, tem outras regras, outros modelos, outros movimentos de composição. Bom, continuando ali então, essa parte da regra dos terços, que eu vi que eu acho que vocês já pegaram, já funcionaram, que entenderam, que tem essas linhas. No celular de vocês, então, vocês vão encontrar essas linhas, que eu já mostrei para vocês aqui. São essas linhas, vocês vão colocar os objetos de vocês dentro dessas linhas, dentro dos pontos dessas linhas, vocês vão colocar os objetos ali. Regra dos terços básico, rápido, para vocês terem uma compreensão básica da regra dos terços. Vamos entender um pouquinho mais então. Vamos lá. Agora vamos falar então linhas guias. Linhas guias, então, dentro das linhas guias, as linhas guias que nós temos na fotografia são linhas que nos guiam para alguma coisa. Por exemplo, aqui no cenário de novo, linhas guias. Como é que é isso? É uma linha que faz com que o teu olho vá até o objeto que esteja em foco, que esteja na questão. Por exemplo, se eu colocar o meu celular... deixa eu ver. Estou segurando o celular aqui. Assim. O meu braço se tornou uma linha guia que vai até o meu rosto. O meu rosto ele está dentro da regra dos terços. Então você vai acabar olhando o meu braço, que é uma linha, que vai levar até meu rosto. Então isso é uma linha guia. Você pode fazer linhas guias com outras coisas também. Com um prédio, por exemplo, nos centros urbanos, na floresta, que são as árvores, que são o contorno de um rio, que são linhas que existem que pode levar até algum ponto. Uma estrada, que lá no final tem uma árvore. Coisas assim, nesse sentido, assim você vai conseguir fazer as linhas guias funcionarem. São linhas guias, então anota aí. A primeira que nós falamos dos 8 tópicos que tem da composição é regra dos terços. A segunda é linhas guias, que é essa que eu comentei agora. A próxima, então, composição alinhada no centro. Como é que é a composição alinhada no centro? Composição alinhada no centro, nós vamos ter então, novamente, a regra dos terços, novamente o movimento que eu estava comentando para vocês. Composição alinhada no centro. Agora eu vou me usar novamente como modelo, então é mais prático assim, eu estou achando interessante isso de eu fazer essa jogada com vocês, eu me mostrando no cenário e vocês enxergando em casa como é que é a regra dos terços de fato mesmo, como é que é essas linhas guias e agora essa linha, a composição alinhada no centro.
Bom, vou sair daqui desse ambiente e vou pro centro. Legal? Estou no centro. Porém, ficou sem graça, né? Fica uma coisa mais chapada, como diz o pessoal. Fica mais enquadrada, fica muito sem sonsa a foto. Não gosto muito, mas tem um jeito de fazer com que ela deixe mais bonita essa imagem, mesmo estando só no centro, que é colocando as linhas guias para funcionar, colocando também as linhas do terço. Por exemplo, continua meus olhos na linha na regra dos terços, mas agora eu estou no centro. Fazendo isso, como é que eu faço para então deixar com que eu fique a minha imagem fique mais bonita? Coloque as linhas guias. Tá vendo? Não dá uma diferença na fotografia colocar linhas guias que direcione até o seu foco? Então faça isso. Não tem nada demais. Linhas que levam ao centro. Mas essa é a composição do centro. Então você vai utilizar o centro como objeto, você está ali no centro mesmo, mas faça alguma coisa que tenha em volta, que faça que tenha direcionamento dos olhos para o centro. Não deixe o centro sozinho, não. O centro sozinho ali fica uma coisa meio sonsa mesmo, fica meio ruim. Vamos para a próxima agora, Vamos para o próximo tópico. O próximo tópico... essa eu gosto. Foto dentro da foto. Como é que é esse tópico? Nós já estamos agora no quarto tópico, que é dentro da composição, que é esse. Foto dentro da foto. Como é que é isso, foto dentro da foto? É muito interessante. Aqui eu posso fazer com o celular, é bem lógico, uma foto dentro da foto, né? Eu posso enquadrar o meu rosto dentro da foto e fazer uma foto dentro da foto. Pode ser assim também? Pode. Porém, eu posso fazer foto dentro da foto num ambiente, por exemplo, você está embaixo de uma ponte e aí você dá um recuo na ponte e vê o arco da ponte por cima de você. Você enquadra o arco da ponte faz parte da ponte e lá atrás tem o cenário. E você enquadra o cenário lá atrás, deixa alinhadinho e o arco da ponte também faz parte da foto. Isso é foto dentro da foto. É uma foto que tem aqui o primeiro plano e o segundo plano também. Primeiro e segundo plano, pode ter vários planos, pode sim ter vários planos de sequência. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quantos vocês quiserem, quantos vocês conseguirem também. Mas foto dentro da foto é um dos pontos então do nosso tema de hoje, que é a composição. Eu vou falar mais claramente para vocês assim nas próximas aulas alguns tópicos aqui, por exemplo, a regra dos terços eu vou falar melhor para vocês, linhas guias eu vou falar um pouquinho melhor e as outras que eu vou falar, os próximos tópicos também vou falar. Bom, o quinto tópico de hoje, que é dentro da composição, nós vamos falar então de equilíbrio de elementos. Anotem aí, equilíbrio de elementos. O que é equilíbrio de elementos então? Nada mais é do que a perspectiva. Equilíbrio de elementos. Equilíbrio de elementos, então, na fotografia, ele dentro da composição, é a perspectiva. Os nossos olhos, eles acabam buscando referências na fotografia, buscando objetos, buscando coisas para que nós possamos compreender melhor a imagem, compreender melhor a realidade, fazer uma leitura da realidade, e com isso nós vamos ter perspectiva, porque nós somos seres em 3D, então nós vamos conseguir enxergar as coisas para além, em perspectivas mesmo, com profundidade.
essa profundidade toda, então nós vamos conseguir alinhar elas com nossos olhos. Mas na fotografia, nós vamos poder então fazer esse alinhamento de perspectiva proposital. O alinhamento de perspectiva, como é que funciona? Um objeto em perspectiva a outra. Mas antes de falar da perspectiva, nós vamos falar da questão dos olhos. Nós vamos enxergar, nós orientais, ocidentais, quer dizer, nós ocidentais da Europa para cá, nós temos uma leitura diferenciada. Nós lemos as coisas da esquerda para a direita. Nós lemos aqui, eu estou ao contrário. Mas nós lemos da esquerda para a direita. Nós ficamos lendo assim. Nossos olhos vão da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. E nesse movimento de esquerda para a direita, tudo que está na direita fica em foco. Fica mais nítido. Tu vai daqui para lá, daqui para lá. Porque é a última coisa que você vê. E a última coisa que fica, que marca, é a que registra. A primeira coisa você acaba esquecendo, mas a segunda você vê. Então, da esquerda para a direita. Nesse caso aqui da câmera está invertida, eu acho, não está invertida, não sei. Tá invertida assim. Estou olhando aqui no computador. É da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. A gente olha esse movimento. Esse movimento é o que direciona a nossa leitura formal das coisas. Na linguagem ocidental, na oriental é diferenciada, um pouquinho diferenciada. Bom, então daqui nessa leitura dos olhos, da esquerda para a direita, nós vamos ter objetos na perspectiva. Vamos querer colocar objetos na perspectiva. Eu recomendo para vocês que o objeto que esteja sendo, que queira ser, ter mais foco, mais nitidez, mais apreciação do olhar das pessoas que estiverem vendo a tua fotografia, que ela esteja na esquerda, ou quer dizer, que ela esteja na direita. Porque os teus olhos vão para a direita. Então você coloca o objeto desfocado na perspectiva aqui, na esquerda, e você vai para a direita. Então seria assim, ó, esse movimento de esquerda para a direita, esquerda para a direita. Então eu tenho um objeto aqui, deixa eu pegar um outro objeto que não seja esse. Tem um objeto aqui e eu estou lá no fundo. Então a perspectiva ela vai para o olho e vem. Então ela vem daqui do objeto e vem do objeto e vem para cá. Bom, esse movimento de perspectiva, isso acontece em muitos casos, muitas questões. A gente coloca um dedo na frente do outro, então a gente vai enxergando os dedos, a gente vai olhando as coisas. Isso é um movimento de perspectiva. Movimento de perspectiva na fotografia, ele serve para direcionar os olhos para um objeto que você está dando mais destaque. Isso na leitura, nas revistas, nos jornais, na televisão, se utiliza muito mesmo, principalmente nos jornais. Os jornais, eu não tenho nenhum aqui, nenhuma revista, elas têm então um direcionamento de olhar onde as pessoas abrem a revista, abrem o jornal, estão lendo e elas olham da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Essa é uma leitura do jornal. Tudo que está na direita vai ficar em foco e vai ficar muito mais chamativo. Por isso, as revistas e os jornais cobram mais caro os anúncios que ficam na direita. Tem essa questão também. Os jornais cobram sim mais caro os anúncios que ficarem na direita. Os que ficam na esquerda são um pouco mais baratos até. Então, continuando aqui a aula de hoje, nós estávamos falando agora de perspectiva. Então vamos para o sexto tópico de hoje. O sexto tópico da aula de hoje, dentro da composição, que é um dos 3 pilares da fotografia, nós vamos falar então dos 3 pilares. O sexto tópico de hoje é frame preenchido. O frame preenchido, né? O frame, ou melhor, a foto totalmente preenchida. Como é que é um frame preenchido? Foto totalmente preenchida. Eu vou mostrar aqui para vocês na foto um frame preenchido. Eu estou fazendo uma foto de mim mesmo aqui. E eu vou preencher totalmente.
Isso aqui é um frame preenchido. Um frame preenchido é isso, basicamente é isso. Mas você preenche a foto muito ela. Você preenche toda a foto com só um objeto. Você vai usar isso então, principalmente em fotografias de maquiagem, fotografias para realçar algum objeto, para realçar alguma questão. Mas o frame preenchido então é isso, é um dos tópicos da composição. E é onde você talvez foge um pouquinho das regras dos terços, foge um pouquinho dessas linhas guias, e é onde você consegue ter então um foco bem específico, que é a questão do frame preenchido, onde você vai conseguir olhar toda a fotografia, todo o objeto vai estar dentro da fotografia. Então não vai ter nada fora dessa fotografia. Então é um frame preenchido, ele é simples, é um foco, uma fotografia mais elaborada. Por exemplo, a minha mão inteirinha aqui, isso é um frame preenchido? É um frame preenchido. Então é isso. O frame preenchido é um dos tópicos, é o 6º tópico de hoje. Vamos para o 7º tópico. O 7º tópico eu gosto particularmente, é uma das fotografias que eu utilizo bastante. Vocês visitarem meu Instagram, vocês vão ver então as minhas fotografias, ela tem isso, que é o minimalismo. Eu utilizo muito a técnica do minimalismo, que é fotografar objetos e coisas muito distantes. Eu gosto de coisas pequenas aparecendo na imagem e não gosto muito do frame preenchido, mas eu particularmente faço também, mas eu não aprecio muito. Eu gosto muito do minimalismo, onde as coisas ficam distantes, ficam lá, aqueles pontos, e vocês vão ver isso muito na minha fotografia no Instagram. Então, se vocês forem lá na minha página no Instagram, vocês vão enxergar muita fotografia minimalista, em que aparece então esse movimento que eu vou mostrar para vocês, uma foto minimalista. Se aparecer aqui, deixa eu achar uma minimalista. Cadê aqui? Só um pouquinho, que agora está lento isso aqui. Aqui, fotografia minimalista. Um exemplo só para a gente poder enxergar uma fotografia minimalista. Então, um barquinho que eu tenho aqui na fotografia, que eu fiz essa fotografia faz acho que uns 3 anos. E ela é uma fotografia minimalista. Ela tem essa questão então do mínimo, de aparecer pouca coisa. Deixa eu ver se eu acho outra aqui, outra foto minimalista. Aqui, não sei se dá para enxergar direito, mas tem 3 pássaros ali na fotografia. Então eu gosto muito mesmo da fotografia minimalista, que é isso. Fotografia minimalista é deixar muita coisa em branco, ou muita coisa em preta, ou muita coisa sem nada. A gente chama disso de negativo na fotografia. O negativo da fotografia é aquilo que aparece com quantidade. Então, nos filmes fotográficos antigos, você quando revelava, deixa eu ver se eu tenho um aqui. Tem. Tenho aqui para te mostrar um filme fotográfico antigo, e dentro dele, então esse aqui é um negativo, né? O negativo por quê? Porque aqui você preenche as coisas do negativo. Então quanto mais coisas tiver no negativo, menos negativo fica, né? Então é mais ou menos isso. Então a gente preenche a fotografia, preenche o negativo com objetos, com coisas. Quanto mais coisas tiver no objeto, no negativo, menos negativo fica. Isso é muito óbvio, né? Mas é bem básico na fotografia. O minimalismo, então, é o nosso 7º tópico de hoje, para a gente poder estudar isso também. Vamos aprofundar isso, com certeza. Hoje é aula
é só para explanar um pouco mais esses tópicos. Eu vou ampliar esses tópicos sim, para a gente poder aprofundar e fazer testes sim. Bom, o oitavo tópico e último tópico da aula é um tópico um pouquinho mais diferenciado, porém ele é um pouquinho esquecido também, porque ele compete, não é ele que compete, a regra dos terços compete com ele, que é a proporção áurea. A proporção áurea, gente, ela não é uma regra, não é uma medida, ela é uma questão de matemática, onde é muito mais profundo a questão, muito mais ampla a questão dentro da linguagem visual, dentro das artes visuais. Então ela é um tópico em que eu vou fazer uma aula específica só sobre proporção áurea, que é onde nós vamos aprender então a fazer as questões mágicas que dizem os artistas, que muitos artistas têm a inspiração. Tem inspiração sim, mas tem também muita técnica. E uma dessas técnicas que eu vou ensinar para vocês é proporção áurea. Então essa proporção, anotem aí que vou fazer para vocês então nas próximas aulas. Vou fazer na sequência então. A primeira aula da semana que vem vai ser sobre regra dos terços. Vou ampliar então a aula da semana que vem só sobre regra dos terços. Nós vamos ter então uma aula sobre linhas guias, ligada então a foto dentro da foto, que também direciona isso. Frame preenchido, eu acho que é uma aula que a gente não precisa focar, né? Porque ela é uma aula que aqui, como eu falei para vocês, o frame preenchido preenche toda a foto. Eu acho que isso não tem muita por que a gente ficar fazendo uma aula só para isso. Minimalismo, eu vou falar para vocês algumas ideias, dando algumas dicas a partir das minhas fotografias, que é o que eu produzo. E proporção áurea. Então são esses 8 tópicos que nós já passamos hoje, mas na próxima aula então nós vamos falar sobre regra dos terços. Bom, eu prometi para vocês que ia falar e fazer um exercício sobre essa aula de hoje. O exercício que eu já praticamente já fiz com vocês é sobre regra dos terços. E eu vou deixar para vocês então esse desafio para a aula que vem, para que nos comentários da aula que vem venham perguntas aqui na linha do tempo, para eu ir respondendo para vocês e verificando as fotografias de vocês. Eu quero analisar a fotografia junto com vocês. Vocês façam uma fotografia, me enviem a fotografia aqui nos comentários. E aqui nos comentários eu vou pegar a fotografia de vocês e vou olhar para ela e vou dizer para vocês se está ou não alinhada a regra dos terços. Então esse é o exercício para vocês fazerem em casa. Eu quero que vocês façam uma fotografia dentro da regra dos terços. A regra dos terços está no celular de vocês. É essa regrinha aqui. Eu quero que vocês então façam uma fotografia alinhada a essa regra dos terços aqui. Coloquem a linha do horizonte no horizonte, no telhado de uma casa. Coloquem a linha horizontal no chão, no cordão da via, no final da rua. Coloque essas linhas em cantos. Essas linhas verticais, coloque ela num poste, por exemplo, ou no canto de uma casa. Alinhe as coisas conforme vocês vão enxergando. E cuidado, tudo tem linha mesmo. Se você alinhar uma coisa, lá de trás vai estar desalinhado. Então, tentem alinhar tudo no máximo que possível dentro da regra dos terços. Então, é esse o exercício que eu deixo para vocês, a prática, né, para vocês praticarem em casa durante essa semana. E na próxima aula, na semana que vem, na segunda-feira, nesse mesmo horário, vocês vão poder então enviar para mim aqui nos comentários o exercício dessa aula. Vocês vão praticar em casa e vão enviar aqui nos comentários para a gente analisar na aula que vem. Que a aula que vem é só sobre regra dos terços. Vamos aprender então a utilizar essa regra e vamos mexer e deixar nossas fotografias ainda muito mais bonitas, muito mais elegantes, muito mais apresentáveis ao público. Então eu espero que vocês possam então fazer esse exercício, e eu quero realmente ver essas fotos semana que vem. É um desafio sim,
é um tema de casa, como diz os professores, né? Como diz as pessoas. Estou deixando para vocês então um tema de casa, que é fazer uma fotografia alinhada à regra dos terços, como a gente viu antes ali. Esse é o tema da semana que vem. E a aula da semana que vem é sobre regra dos terços. E só. Vamos falar só sobre a regra dos terços, vamos estudar essa regrinha e vamos tirar de letra isso. Quero que a gente saiba e saia fazendo fotografias exemplares. Bom, a aula de hoje está se encerrando. Eu quero convidar vocês também agora para a aula da tarde, que é a aula de grafite, às 14 horas, às 2 horas da tarde. Então, a aula de grafite com o Xamã, que é o meu irmão, o Matheus, ele faz grafite, ele é oficineiro dos Guardiões da Água também, né? Eu estou aqui com a camisa. E ele vai dar então a aula de grafite às 2 horas da tarde, acompanhe aqui na página dos Guardiões da Água também, nesse canal, né? Mais às 14 horas. E semana que vem eu espero vocês sim, com certeza, e eu quero ver esse exercício, esse tema de casa que eu estou deixando para vocês. Eu quero ver uma fotografia pelo menos. Uma fotografia de vocês postada aqui nos comentários para que eu possa, juntamente com você e com os demais pessoas que estiverem também assistindo, comentar nossas fotografias. Você posta lá e todo mundo vai poder comentar a fotografia. Ah, eu gostei disso, não gostei daquilo. É exercício, gente. A gente vai ter que aceitar as críticas dos outros, sim. Não tem como. Então, semana que vem, vamos lá. Vamos fazer essa fotografia na regra dos terços. E a aula da semana que vem é só sobre regra dos terços. Tá bom? Então, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado, que tenham entendido um pouquinho. Nós estamos começando então a falar dos 3 pilares da fotografia, né? E hoje nós começamos a falar sobre composição, que é um dos 3 pilares, que é iluminação e direção. São os 3 pilares: composição, direção e iluminação. Os 3 pilares da fotografia é o que dá as diretrizes da fotografia. Nós vamos aprender todos eles. Então acompanhe aqui as aulas online e espero que venham na próxima com esse exercício aí. Eu estou esperando o tema de casa de vocês então, tá? Isso aí, gente. Muito obrigado e fiquem até a próxima então.